ver o assunto relacionado. Vamos trabalhar hoje um assunto relacionado a vetores, né? Vamos iniciar com vetores. Bom, em geral, quando a gente trabalha com vetor, você tem também outros nomes que fazem relação a vetor, né? Vocês vão encontrar como também cadeia de caracteres e também como string. Então, quando falar de vetor, vocês vão encontrar também cadeia de caracteres e string, né? Que também são nomes dados a essa estrutura que a gente vai iniciar agora. A ideia é a seguinte: no momento que você cria uma variável, por exemplo, eu vou utilizar só a linguagem de programação a partir de agora, tá? Digamos que eu, numa parte de um programa de computador, eu crio uma variável lá, por exemplo, uma variável inteira chamada de A. Ora, você está criando na memória do computador uma estrutura com esse formato, que vai ter o nome, né, de A, o nome dela é A, e aqui dentro ela vai poder armazenar valores do tipo inteiro. Então você só tem a possibilidade de armazenar uma única informação, né, nessa variável. Só que existem situações em que você precisa armazenar mais de uma informação, né? Então, por exemplo, se eu peço para que você faça, por exemplo, a somatória de 10 números inteiros, eu posso criar uma estrutura para executar essa tarefa sem guardar os números, né? Eu posso fazer isso tranquilamente. Por exemplo, vou colocar bem aqui a tarefa: fazer um programa para somar 10 números inteiros. Então, se eu não tenho a preocupação de guardar essas informações para serem reutilizadas, esses números aqui, os 10 números que vão ser armazenados, então eu poderia fazer assim: vou colocar só a parte principal aqui, tá? Depois eu levo lá para o dev C++. Vou criar uma variável inteira aqui, por exemplo, vou chamar de n, vou colocar aqui para n. Vou criar uma estrutura de repetição para executar alguma coisa 10 vezes. Aí, por exemplo, eu vou utilizar o para, tá? Então eu vou criar aqui uma variável inteira i. Então eu vou criar outra variável aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. É uma variável inteira i. Aí eu vou fazer uma estrutura de repetição para fazer alguma coisa 10 vezes. Aí eu vou colocar aqui para i, que vai começar com 0. Todos os i's menores de 10, sempre de 1 em 1, passa. Deixa eu só mudar o parágrafo aqui, para que ele não separe muito as linhas. Aí eu vou fazer a entrada de dados. Digite o colocar para exibir na tela I+1, seguido igualzinho, colocar esse texto para poder ser exibido.
depois a entrada de dados, propriamente dita, vai ser armazenado na variável n. Vou criar uma outra variável que vai ser o nosso acumulador, vou atribuir um valor inicial igual a 0. Depois, na entrada de dados do número, eu faço que o acumulador receba o valor de n. E o fim para. Ó, e depois eu exibo a tela resultado. Soma igual, seguido da variável s. Fim de linha. Bom, vamos analisar esse pedaço aqui desse programa, dessa estrutura de programa que nós criamos aqui. Não está todo, né? Depois eu coloco todo ele lá no dev. Mas vamos analisar as informações que estão aqui. Vou puxar aqui as variáveis para que sejam exibidas corretamente na tela. E nós vamos agora analisar o que vai acontecer. Falta só criar a variável essa, né? Variável S. Muito bem. Bom, como 10 números é muito número, né, para a gente fazer o teste de mesa, a gente vai alterar por enquanto aqui só para 3. Se funcionar com 3, funciona para 10, tá? Então eu alterei aqui para 3, só para que a gente faça o teste de mesa completo com 3 e depois a gente altera para o valor igual a 10. Porque se funcionar com o valor 3, e vou colocar também aqui a tela do nosso computador, né? Como vai ser exibida essa informação na tela. Opa, alguém está pedindo para entrar. Deixa eu verificar aqui. Beleza. Ali. Boa tarde, Aline. Muito bem. Vamos lá. Então, aqui é o monitor do computador, onde vai acontecer aí as entradas aí de dados. Bom, nós vamos executar esse pedaço de programa aqui, né, que faz a somatória de 10 números inteiros, tá? Sem efetivamente guardar os números, né? Para exemplificar, eu alterei o valor 10 para 3. Opa, acho que não consegui agora. Pronto. Será que ela conseguiu? Acho que conseguiu, né? Muito bem. Aline, conseguiu entrar? Consegui, você. Beleza. Então vamos lá. Vamos fazer então o teste de mesa para fazer a somatória de 10 números inteiros, mas como eu falei, para não ficar cansativo, a gente vai fazer com 3, que se funcionar com 3, depois a gente altera para 10, tá certo? Bom, primeira linha. Vai executar essa primeira linha, né? Nós estamos executando o algoritmo. Int n, i e s igual a 0. O que ele faz após a leitura dessa linha? Ele vai criar a variável n, que está aqui, vai criar a variável i, que está aqui, e vai criar a variável s e vai armazenar o valor igual a 0. Né? Então, ele cria a variável s e também armazena o valor igual a 0. Né? Então, ele cria e atribui um valor inicial para essa variável.
Ok? Muito bem. A próxima linha é um for. Ele encontra uma estrutura para, né? O for. Para i de 0 a i menor do que 3, sempre de 1 em 1, que é i recebe i mais 1, faça. Aí, quando ele lê a primeira vez essa linha, ele está lendo aqui a primeira vez essa linha, o que, que acontece? Na primeira vez, o i vai receber esse valor inicial aqui. Então, como é a primeira vez que ele está executando essa linha, o i recebe esse valor inicial, que é 0. I recebe 0. E lá na estrutura, o i vai receber 0. E logo em seguida, ele vai entrar no laço. Né? Ele vai e recebe o valor inicial e entra no laço. Tá? Aí entra na estrutura de repetição. Tá? Aí começou a estrutura de repetição aqui. Começou a estrutura de repetição. Aí, o primeiro comando da estrutura de repetição é mostre na tela, o Cout é para exibir, né, alguma coisa na tela, este texto, aí o que está entre aspas, Ctrl+C, Ctrl+V, está entre aspas, seguido do valor de i mais 1, vejo que ele está só mostrando na tela o valor de i mais 1, né? Porque o comando é Cout, é mostre na tela o valor de i somado a 1. Aí o valor de i é 0, somado a 1, 0 mais 1, 1. Ele vai mostrar na tela o 1. Ok? Seguido deste outro texto, né? O ozinho, o número e o 2 pontos. Então, seguido desse outro texto. Ele vai mostrar isso. Ele vai mostrar isso. Ok? Então, ele executou a primeira vez, né? Este comando. Executou esse comando. Aí está aqui, ele executou. E aguarda que o usuário faça alguma coisa. Aí o usuário vai lá e digita 5. No momento que o usuário digita 5 e tecla Enter, o que, que vai acontecer? O valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável N. Então, o 5 que ele digitou vai ser guardado em N. Então, 5 vem para cá. Próximo comando. É um comando de atribuição. Né? S recebe o S mais N. No comando de atribuição, o que, que vai acontecer? Ele executa o que está na direita e armazena na esquerda. Né? Ou seja, ele vai pegar o valor de S no momento. Quanto é o valor de S? 0. Vai somar com o valor de N no momento. O valor de N quanto é no momento? 5. Aí 0 mais 5, 5. Então ele vai executar a somatória. Né? Deixa eu colocar a indicação aqui. Ele vai executar o que está aqui. Né? Ele vai pegar o valor de S e vai somar um valor de N. Tá? Então ele vai pegar o S, somar com N, aí isso vai dar um resultado, 0 mais 5, aí deu 5, e vai armazenar no S. Aí o 5 ele vai armazenar no S. Ah, tem alguma coisa lá, o que, que ele faz? Ele sobrepõe. Então o 5 ele sobrepõe a somatória. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Sim. Beleza. Aí chega no fim para, né? Chegou no fim para. Quando ele chega no fim para, o que, que vai acontecer? Aí ele vai voltar. Então, quando ele chega no fim para, deixa eu pegar aqui uma estrutura para que ele volta. Quando ele chega no fim para, então ele chegou aqui no fim para, aí ele vai voltar para cá. Vou colocar aqui para ficar melhor. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Quando chega no fim para, chegou no fim para, ele volta para cá e vai executar agora o passo. Deixa eu pegar aqui,
C, Ctrl V, ele vai executar o passo. Quando chega no fim para, ele vai executar o passo. Ou seja, I++. O I++ é a mesma coisa que I recebe I mais 1. Tá? Ou seja, quanto é I? 0. 0 mais 1, 1. Armazena no próprio I. 1. Depois que ele faz essa somatória, né, ele executa o passo, aí o que, que ele vai fazer? Ele vai agora verificar se está dentro da condição ainda, né? Aí ele verifica se está dentro da condição. Ou seja, se o I é menor do que 3. Aí I é menor do que 3, o I é 1, é menor do que 3, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, certo? Se é verdadeiro, o que, que vai acontecer? Ele novamente, né, agora vai entrar no laço. E vejam que ele analisa agora a condição, né? Então, ele executa o passo e depois analisa a condição. Aí entra no laço de novo se a condição for verdadeira. Ou seja, vai executar novamente, né, esta linha que ele está mandando exibir na tela essa mensagem. Aí vamos aproveitar aqui, né? Você, Ctrl V. Aí só que o que, que vai mudar agora? Vai aparecer na tela digite o, aí está aqui, ó, digite o, e depois o I somado a 1, que ele vai mostrar na tela. Só que o I agora é 2, né? O I somado a 1, 1 mais 1, 2. Aí ele vai colocar na tela o valor igual a 2. Vejam que ele não altera o valor de I, né? Ele só está mostrando na tela o valor de I somado a 1. Seguido do ozinho e mais texto, número e 2 pontos. E aguarda, né, que o usuário digite alguma coisa. Aí o usuário, né, por exemplo, vai lá e digita 10. Teclou Enter, o que, que vai acontecer? O valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável N. Ah, tem um valor lá colocado. O que, que vai acontecer? Ele vai sobrepor o valor. Sobrepõe o valor. Ok? Próximo comando, um comando de atribuição. S recebe S mais N. Quanto é S no momento? S é 5. Quanto é N no momento? N é 10. 5 mais 10, 15. Aí ele vai armazenar onde? Vai armazenar no próprio S. Então ele vem aqui e armazena 15 no S. Aí ele executou, né, todos os comandos que tem nessa segunda passagem. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Sim, tudo Chegou bem. no fim para novamente. Chegou no fim para, o que, que vai acontecer? Volta e vai executar o passo novamente. Ou seja, I recebe I mais 1. Só lembrando, né? Deixa eu colocar aqui como observação que o I++, opa, I++ é a mesma coisa que I recebe I mais 1, tá? Só para relembrar aqui que isso é exatamente, né, a mesma coisa, tá? O I++ é o mesmo que I recebe I mais 1. Então, quando ele executa o passo, ele vai somar mais 1. Aí, quanto é o I? 1. 1 mais 1, 2. Armazena no próprio I. Depois que executa o passo, o que, que ele vai fazer? Vai para a condição, né? Vai verificar se a condição ainda é verdadeira. I é menor do que 3, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 2 é menor do que 3. Então, a condição ainda é verdadeira. Se ainda é verdadeiro, o que, que ele vai fazer? Entrar no laço novamente e executar todos os comandos que estão dentro do laço. Aí, de novo, primeiro comando, mostre na tela o texto digite o valor de I somado a 1 e o ozinho. Ele novamente, né, então, deixa eu colocar aqui,
ele vai mostrar na tela. Só que agora, digite o, aí vai aparecer digite o, depois o i somado a 1, como o i mudou de valor, agora é 2, né? 2 mais 1, 3. Ele vai exibir na tela 3, seguido do ozinho e a palavra número e os 2 pontos. Aí pronto. Então vejo que a cada passagem, né, ele vai mostrando na tela o primeiro número, o segundo número, né? Porque eu estou usando o próprio valor de i. E eu estou mandando mostrar somado a 1 porque o i começou com 0, né? Se tivesse começado o i com 1, aí eu não precisaria, né, mostrar somado a 1. E aguarda que o usuário faça alguma coisa. Aí o usuário vai lá, digita 6. No momento que o usuário digita 6 e tecla Enter, o valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável n. Aí tem 10 lá. O que, que vai acontecer? Vai substituir por 6. Correu a entrada. Próximo comando, comando de atribuição. S recebe S mais N. Aí, de novo, quanto é o valor de S? 15. Quanto é o valor de N? 6. 15 mais 6, ele executa a soma, 21. Aí o 21 ele vai armazenar no próprio S. Ah, tem alguma coisa lá. O que, é que ele faz? Substitui. Tudo bem até aqui? Ok. Nessa terceira Sim. passagem? Beleza. Chegou no fim, para novamente, volta e novamente vai executar o passo. I mais mais, ou seja, I recebe I mais 1. Quanto é o I? 2. 2 mais 1, 3. Armazena no próprio I. E vem para cá para o teste, né? I é menor do que 3, aí, opa, agora não, né? I não é menor do que 3. A condição agora é falsa. Se a condição agora é falsa, o que, que vai acontecer? Ele vai agora, como a condição agora é falsa, então deixa eu pegar aqui, com uma condição falsa, ele vai agora sair do laço, né? Agora é falso. Aqui foi enquanto era verdadeiro, né? Aqui era verdadeiro. Enquanto era verdadeiro, voltava e executava. Agora, como a condição é falsa, né? Ele agora testou e verificou a condição e deu uma condição falsa, o que, que vai acontecer? Ele cai fora do laço e vai executar a próxima instrução após o fim enquanto. O fim do para, perdão. Vai executar a próxima instrução após o fim para. Então, após o fechamento da chave. Aí, qual é a instrução que está lá? Mostre na tela tudo que está aqui. Deixa eu colocar. Mostre na tela soma igual. C, Ctrl V. Seguido do quê? Do conteúdo da variável S. O conteúdo da variável S é 21. Ele vai mostrar 21. Depois vai dar um enter, né? Porque o endline é como se você fosse criasse uma nova linha. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Sim, professor. Beleza. Vamos colocar agora essa estrutura que a gente criou e testou, né? Fez o teste de mesa. Vamos levar lá para o dev. Vamos começar aqui colocando aquelas obrigatórias. Aí o string. Aí include bloqueio.h. Ambiente de nomes. Função principal. Configuração de o ambiente de nomes.
possa exibir os caracteres da língua portuguesa. E a pausa. E vou colocar, trazendo de lado o programa, né? Nós fizemos o teste de mesa, tá? Como já coloquei na programação, né? Já está colocando aqui as 3 variáveis que foram criadas, o laço for, né? O laço inicia e termina, né? Vem aqui, a entrada de dados, aqui, o texto, mais a entrada propriamente dita, o comando de atribuição para poder fazer a somatória e a execução da tarefa. Depois a exibição do resultado. Vou salvar a informação, vou colocar soma 10 e vou executar a tarefa. Vou compilar e executar. Os valores que a gente utilizou foram 5, 10 e 6, né? Então vamos lá. 5, 10, 6. Aconteceu exatamente, né, como nós estávamos prevendo, como nós fizemos o teste de mesa, aconteceu, né? Então nós vimos que aconteceu tudo que aquilo que nós já havíamos testado, né? Ocorreu exatamente, né, como nós havíamos previsto, né, a programação, ok? Exatamente o que nós havíamos previsto na programação. Tudo bem até aqui? Funcionamento da estrutura, usando para, somando. Sim. Beleza. Aí a única coisa que vai mudar é porque nós fizemos um teste para 3, né? Como o pedido lá, né, no comando foi para 10 números, aí basta você alterar, né, o valor aqui 3 para 10. Tá? Uma outra forma que você pode fazer, por exemplo, quando você está fazendo um programa e quer testar, né, e depois atribuir o valor, você pode fazer também assim, ó. O que vai ser alterado é esse 3 aqui, né, que eu vou ter que alterar para 10. Então, em vez de fazer isso, eu posso fazer assim, ó. Eu crio uma constante, vou criar, por exemplo, tan de tamanho, eu vou atribuir, por exemplo, um valor igual a 3. E aqui, em vez de eu colocar o 3, eu coloco tan. Essa variável não, essa constante, né, que eu criei. Então eu uso aqui para definir o tan, aí eu coloco um tamanho igual a 3 e eu coloco o i para ser menor do que o tan que eu defini lá. Quando eu executo, quando o tan, né, eu defini para 3, aí eu vou colocar lá. Então, fez 3 vezes, certo? Aí, eu quero alterar agora, eu quero para mais. Aí eu posso só alterar o tan aqui, ó. Então, no momento que eu altero o tan, aí ele vai automaticamente, né, analisar o tan baseado nesse novo valor que eu coloquei. Aí se eu compilo novamente, alterando o valor de 3 para 5, aí ele fez agora em função do novo valor. Tranquilo? Então eu posso fazer referência a essa constante que foi definida lá em cima, né? Lá na include, para que eu possa fazer a alteração. Ao momento que eu quiser, basta alterar o valor de tan aqui em cima, né?
Aí eu sempre faço referência a TAM dentro do programa. Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas, perguntas até aqui? Agora não, professor. Beleza, tranquilo. Bom, então vamos agora fazer uso, né, da nossa estrutura vetor, porque agora é o seguinte, vejo que quando eu usei essa estrutura do para armazenando os números, né, que foram digitados pelo usuário na variável n, eu perdi todos esses valores, né? Eu não tenho como recuperar esses valores porque eles foram sendo substituídos. Conforme ocorria uma entrada na variável n, esses valores, né, iam sendo sobrepostos, né? Então eu perdi esses valores. Vamos imaginar agora que eu queira reutilizar esses valores, né? Eu quero que mostre quais foram os valores que foram digitados. Ora, se eu quero recuperar esses valores que foram digitados, então o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar guardar essa informação, né, em algum lugar. Então eu poderia criar 10 variáveis diferentes, né? Se a soma fosse para 10, eu criar 10 variáveis diferentes, né? N1, N2, N3, N4 até N10, né? Nossa, fica complicado você trabalhar com variáveis diferentes, né? Não daria para usar, por exemplo, estrutura de repetição para executar a entrada de dados, né? Porque cada variável tinha um nome diferente, aí eu teria que colocar o comando de entrada para cada variável. Para resolver essa questão, aí a gente vai utilizar vetor. Só um pouquinho que eu deixo logo salvar a aula. Aqui a gente, se ocorrer algum problema, né, sabe como é, né? Já tem aqui tudo gravado. Muito bem. Então agora eu quero executar a mesma tarefa, só que agora, né, eu tenho a seguinte preocupação. Eu quero guardar os valores, né? Os valores que foram digitados como entrada, eu quero guardar os valores. Então vamos ver o que vai se alterar, né, a partir dessa estrutura. Deixa eu copiar tudo para baixo e a gente vai fazer a alteração, né, daquilo que a gente vai fazer, né? Passar por uma página em branco, agora utilizando a estrutura vetor para guardar a informação. Bom, a estrutura vetor é um vetor de números, né, que a gente está usando como exemplo. A estrutura vetor, ela é declarada de forma muito parecida quando você declara uma variável, né? Você diz o tipo de informação que você quer armazenar, inteiro, real ou caractere, o nome, né, dessa estrutura, que segue os mesmos critérios para definição de nome de variáveis, ou seja, sempre começar por letra, pode ter letras e números, não ter caracteres especiais. E agora você vai colocar entre colchetes o tamanho, ou seja, quantos, né, espaços você quer efetivamente para poder armazenar essa informação. Tá? Então, por exemplo, digamos que eu crie aqui, vou declarar int, vou chamar de vet, vou colocar aqui int vet, e eu vou colocar uma estrutura com 3 posições. Tá? Ora, esse comando int_vet de 3, o que vai acontecer? Ele vai criar uma estrutura, deixa eu desenhar ela aqui, vai criar uma estrutura com 3 posições,
3 posições. E com 3 posições, deixa eu juntar aqui. 3 posições. E o nome dessa estrutura vai ser VET. Deixa eu só colocar o nome dela aqui. Vou tirar as linhas. O nome dela vai ser VET. Tá? Então, eu digo o tipo de informação que vai armazenar, ou seja, aqui dentro vai armazenar em cada posição números inteiros. O nome dela vai ser VET, está aqui o nome dela, VET. E eu criei uma estrutura de 3 posições na memória do computador. Então, está aqui a primeira, está aqui a segunda e está aqui a terceira posição. Ok? Essas posições, na linguagem C, ela obrigatoriamente ela tem um índice, né, na linguagem C. E esse índice, a primeira posição é sempre o índice igual a 0. Então, o índice da primeira posição é igual a 0. O índice da segunda posição é 1. A segunda posição é 1. E o índice da terceira posição é 2. Então, agora eu identifico cada posição baseado no índice. Então, eu identifico cada posição baseado num índice. E na linguagem C++, esse índice sempre é fixo. A primeira posição tem índice igual a 0, a segunda posição tem índice igual a 1, e a terceira posição tem índice igual a 2. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender? Ok. Tudo bem. Beleza, tranquilo. Bom, aí vai depender do que eu desejo fazer, né? Para me definir qual o tipo de informação que vai ser armazenado, né? Então, segue sempre esse padrão. Então, deixa eu colocar aqui o padrão da declaração de vetor. Declaração de vetor. Aí que vocês ainda estão conectados? É o meu usuário. Sim, eu ainda estou. Sim. Ah, beleza. Eu vou desligar o meu usuário aqui, que eu estou usando só como referência, porque como eu já sei que está todo mundo vendo tranquilo, eu estou saindo aqui do outro usuário que não vai mais precisar, porque eu já tenho certeza que vocês estão enxergando aquilo que eu desejo, que é acompanhar aí a aula. Muito bem. Então vamos lá. A declaração de vetores, então, segue esse padrão aqui, ó. O tipo de informação, tipo de dado a ser inserido, depois o nome do vetor e depois, entre colchetes, o tamanho do vetor. Ponto e vírgula. Okay? Então ela vai sempre seguir, né, esse padrão, né? O tipo de dado que vai ser inserido na declaração de vetores, né? O tipo de dado, aí aqui no caso, tipo de dado pode ser inteiro, real, que é float,
em geral são esses três. O nome do vetor segue a regra de nomeação de variáveis e o tamanho do vetor você vai definir quantos espaços você deseja reservar na memória do computador, tá? Então sempre segue esse padrão. O tipo de dado a ser inserido, aí a gente está trabalhando com valores, né, inteiros, o nome do vetor e o tamanho do vetor que eu desejo. Então segue sempre esse padrão no momento de eu fazer a declaração. Tranquilo? Muito bem. Como agora eu quero executar essa mesma tarefa, né, de somar os 10 números, mas agora eu quero guardar as informações que vão estar sendo armazenadas, tá? Então eu vou utilizar aqui com base a mesma estrutura para executar a tarefa e fazendo as alterações, né, necessárias. Bom, então agora eu vou ter, deixa eu tirar aqui essas marcações para a gente poder usar como exemplo, tá? Vamos fazer as alterações que são necessárias para trabalhar agora com vetor. Eu vou reutilizar depois. Vou guardar aqui. Primeiro, a declaração, né? A declaração agora, eu vou ter que criar o meu vetor para guardar essas informações. Aí eu posso usar aquele esquema lá da variável que eu criei, né? Um define tamanho. Aí eu vou começar com tamanho 3 e depois eu altero para 10, né? Então vou criar um vetor de inteiros. Aí o nome dele vai ser vet. E o tamanho eu vou utilizar aquela variável, aquela constante, né, que eu criei lá em cima. Porque quando eu quiser alterar o tamanho, em vez de alterar o tamanho aqui, eu só faço a alteração aqui no define, né? Então, estou criando inicialmente com 3, né, no nosso exemplo, para a gente poder fazer o teste de mesa. Vou precisar da variável i, né, porque eu tenho um índice agora, né? Então, normalmente, para controlar onde eu vou armazenar, eu uso exatamente, né, a informação do índice, que na linguagem C, obrigatoriamente, a primeira posição é 0, a segunda é 1, a terceira é 2, e assim sucessivamente, dependendo do tamanho do vetor. Então, vou usar a variável i para controlar o índice e o s para executar a somatória, né, que é o objetivo, só que agora eu vou guardar essas informações no vetor. Bom, então, depois que eu crio, né, essas variáveis, na memória do computador, a única coisa que vai alterar agora é o VET, né? Porque o VET, agora eu tenho essa estrutura agora aqui, né? Opa. O VET, agora eu tenho essa estrutura aqui. Vou colar bem aqui. Eu tenho agora essa estrutura chamada vetor. Ok? Tá? E tenho também o TAM, né? Porque eu criei o TAM, uma constante chamada TAM, que inicialmente eu estou colocando com valor igual a 3. Uma constante. Bom, então na memória do computador, eu criei essa constante TAM, tá? Aqui, e atribuí um valor 3. Criei uma variável do tipo vetor com 3 posições, porque TAN, né, tem 3, aí está aqui.
a variável vet, com 3 posições, né, para poder guardar a informação. O índice dessas posições estão aqui. Criei a variável i, que por enquanto não tem valor nenhum. E criei a variável s e atribuí o valor igual a 0. Criei a variável s e atribuí o valor igual a 0. Tudo bem aí a declaração? Tranquilo? Declaração? Sim, Alguma prof. dúvida, alguma pergunta? Beleza. Vamos agora fazer alterações lá no programa, né? A execução da tarefa. Apesar de acontecer de forma muito parecida, né? Vamos ver o que vai mudar aqui, né? Deixa eu afastar aqui por enquanto as setinhas. Quando a gente estiver executando, o laço vai permanecer o mesmo. Aí agora, ó, mais do que nunca, a variação do laço, nós já vimos que esse laço, né, quando nós fizemos, o i variou de 0 até 3, né? Aí quando chegou em 3, ele saiu do laço. Aí eu tenho que fazer agora que essa variação coincida com a variação do índice, né? Observe que o índice, o primeiro valor é 0, o segundo valor é 1, o terceiro valor é 2. Então, mais do que nunca agora, a variação que eu vou colocar aqui no laço, né, deve ser a mesma do índice que eu vou ter dentro do vetor. Então, o valor inicial, né, precisa ser 0 para coincidir com o valor da primeira posição do vetor. E tem que ir até a última posição, né, o i menor do que 3, é justamente 2, né, para poder chegar até aqui a gente definiu como tan, né, que no caso tan a gente já sabe que é igual a 3, né? Muito bem. Aí vou fazer a entrada de dados, o texto permanece o mesmo, né? Primeiro número, segundo número, terceiro número. Aí o que vai mudar agora é a entrada, né? Onde vai ser armazenada a informação? Vai ser armazenado na variável vet e agora, obrigatoriamente, né, eu vou ter que colocar em qual posição da variável vet. Aí entre colchete, ora, posição vai ser definida justamente pela variável i. Posição vai ser definida pela variável i. Tá? Depois vai ocorrer a soma normalmente e depois o fim do for aqui colocado. Vamos fazer agora o teste de mesa para a gente verificar agora o que muda, né? No momento que eu estou fazendo o teste de mesa agora, já armazenando a informação em um vetor, tá certo? Deixa eu limpar aqui para que a gente possa reutilizar. Então vamos lá. Primeira linha, define tan 3. O que vai acontecer, né, quando ele executa a primeira vez essa linha, né, aqui? Define tan 3. Ele vai criar essa constante chamada de tan, aqui, aí está aqui ela, e vai atribuir o valor igual a 3. Aí pronto, está aqui, ó, atribuiu o valor igual a 3. Então ele criou uma constante e atribuiu esse valor para essa constante. Próximo comando. Próximo comando está aqui. Int vet com o tamanho tan, o i, depois s igual a 0. Int vet tan, ele vai criar uma variável chamada de vet com o tamanho igual a 3, já que tan, né, que está entre colchetes, é igual a 3. A constante é igual a 3. Então, criou uma variável chamada de vet com 3 posições. Essas posições são identificadas pelo índice 0, 1 e 2. E lá dentro vai poder armazenar valores do tipo inteiro. Próximo, i vai criar a variável i. Está aqui a variável i. Não tem nenhum valor inicial para a variável i. Depois, s igual a 0. Vai criar uma variável chamada de s e vai atribuir o valor inicial igual a 0. Tudo bem até aqui?
na declaração de variáveis. Sim, professor. Beleza? Muito bem. Vamos então para a execução do laço, né? Agora ele vai fazer a execução do laço. Vou afastar as setinhas aqui, aí a gente utiliza conforme a necessidade. Bom, chegou na linha, né? Na primeira vez fazendo a leitura. Para i de 0 até i menor do que tan, sempre de 1 em 1 faz. Quando ele lê a primeira vez essa linha, o que acontece? Ele vai atribuir para i o valor inicial, né? Então, quando ele lê a primeira vez, como é a primeira vez, ele atribui para i o valor inicial e depois entra no laço. Então, ele vai atribuir. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, para que a gente possa acompanhar melhor aqui na tela. Muito bem. Então, ele leu a primeira vez, o i recebeu 0, né? Ele atribui 0 para i, aí está aqui, vamos atribuir 0 para i, e entra no laço. Aí entrou no laço. Aí vai executar a primeira vez nessa linha aqui, né? Vai executar essa linha. Aí o que é essa linha? Mostre na tela o texto, digite o, aí está aqui, ó, digite o, seguido do valor de i somado a 1, quanto é i? 0. 0 mais 1, 1. O valor de i somado a 1, seguido do texto, o ozinho, número igual. Seguido do texto, o ozinho, número igual. Então, executou a primeira vez, né, essa linha. E espera que o usuário digite alguma coisa. Aí o usuário lá vai digitar 5. No momento que o usuário digita 5 e tecla Enter, o que vai acontecer? O valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável VET, na posição I. Quanto é I agora? 0. Então, no VET de 0, porque o I é 0. Então, no VET de 0, ele vai armazenar o valor que o usuário digitou. Ele vai lá e digita 5. Então, ele armazenou na primeira posição do vetor, ou seja, no VET de 0, porque o i agora no momento é 0. Então, no VET de 0, ele armazena o valor que o usuário digitou. Ok? Até aqui? Tudo bem? Estão escutando? Beleza. Próxima instrução. S recebe S mais N. A próxima instrução é um comando de atribuição. Ele executa o que está no lado direito e armazena na esquerda. Então, executa o que está na direita, S mais N. Quanto é S? S é 0. Opa, vai ter que mudar aqui, né? Não é mais N, né? Deixa eu só ajeitar aqui, eu não alterei aqui. Porque agora os valores estão sendo armazenados em VET de I, né? Então eu tenho que colocar onde estão os valores agora. Pronto, já ajustei aqui para ficar de acordo com a entrada. Porque a entrada está acontecendo agora em VET de I. Então eu tenho que somar os valores com os valores que estão armazenados no vetor, né? Então, S recebe S mais VET de I. Aí, quanto é VET de 0? Porque o I é 0, né? VET de 0, quanto é que é? VET de 0, VET de 0 é 5. Aí ele vai somar 5 com o S. Né? 5 mais 0, 5. Armazena no próprio S. Aí ele vai lá, pô, 5. Armazenou o S mais o VET de 0. Chegou no fim para. O que vai acontecer? Quando chega no fim para, ele volta, vai executar o passo, ou seja, o I vai receber mais 1, vai executar o passo, chegou no fim para, executa o passo, né? Executa o passo,
Depois de executado o passo, ele faz a verificação do i, né? Então, executando o passo, quanto é o i? 0. 0 mais 1, 1. Armazena no próprio i. Executou o passo. Então, ele executou o i mais mais. Depois, verifica se o i é menor do que tan. O i é menor do que o tan? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Se o i é menor do que o tan, é verdadeiro. Se é verdadeiro, o que vai acontecer? Ele entra no laço novamente. Vai executar tudo que está lá dentro. Aí, de novo, mostre na tela o texto digite o valor de i somado a 1, o valor de i somado a 1, quanto é i? 1. 1 mais 1, 2. Então, o valor de i somado a 1, aí ele mostra o 2, seguido do ozinho e número, seguido do ozinho, número e os 2 pontos, seguido dessa outra informação. E aguarda que o usuário digite alguma coisa. Aí o usuário vai lá e digita 10. Quando o usuário teclar Enter, o que vai acontecer? O valor vai ser lido e vai ser armazenado em VET agora de 1, porque o i agora é 1. O i mudou de valor, né? Então o i mudou de valor. Então em VET de 1, ou seja, no vetor VET na posição 1. Então o valor que o usuário digitou, que foi o 10, ele vai armazenar em VET na posição 1. Aí ele armazena o 10 aqui. Ele já armazenou o 5 na posição 0 e já armazenou o 10 na posição 1. Próximo comando. S recebe S mais VET de 1. Aí quanto é VET de 1? VET de 1 é 10. Somado com S, 5. 10 mais 5, 15. Armazena no próprio S. Chegou no fim para, o que vai acontecer? Volta e vai executar o passo i mais mais. Quanto é i? 1. 1 mais 1, 2. Verifica se já chegou no limite. I é menor do que tan, o i, que é 2, é menor do que tan, verdadeiro. Se é verdadeiro, entra no laço novamente. Então, enquanto for verdadeiro, ele entra no laço. Aí, de novo, mostre na tela, digite o, aí vai, digite o valor de i somado a 1, quanto é o valor de i? 2. 2 mais 1, 3. Aí ele vai mostrar o 3, seguido do ozinho, número igual, seguido do ozinho. Espera que o usuário digite alguma coisa. Aí o usuário vai lá e digita 6. No momento que o usuário teclar Enter, o que vai acontecer? S recebe S mais VET de 2, porque o VET agora... Ah, perdão. Esqueci de... Está bem aqui ainda, né? O usuário teclou Enter, o valor é lido e vai ser armazenado na variável VET na posição 2. Variável VET, posição 2. Então, o valor igual a 6 vem para cá. Então, ocorreu a entrada de dados conforme o usuário digitou Enter, digitou 6, Enter, ele armazenou em VET de 2, porque o i é 2, né, o valor que o usuário digitou. Próxima instrução, agora sim. S recebe S mais VET de 2. Quanto é VET de 2? VET de 2 é 6. Mais o S, 15. 6 mais 15, 21. Aí ele armazena em S. Chegou no fim para, volta. O I recebe mais 1. 2 mais 1, 3. Verifica se já chegou no limite. I é menor do que tan? O I é 3, tan é 3. I é menor do que tan? Falso. Então, no momento que a condição agora é falsa, o que vai acontecer? Ele vai cair fora do laço e vai executar a próxima instrução após o fim para. A próxima instrução é exibir soma igual, aí ele exibe soma igual,
e mais o conteúdo de S. O conteúdo de S é 21. Aí ele mostra o conteúdo de S. Então vejam que agora ocorreu também a soma, mas todos os valores que foram digitados estão agora guardados, né? Estão armazenados em um vetor. E eu posso agora reutilizar esses valores, o que não ocorria anteriormente, né? Anteriormente, da feita que eu digitava um valor e colocava um outro por cima, ele ia sobrepondo, né, as informações que estavam sendo armazenadas. Agora não. Agora eu estou guardando, né, essas informações. E posso, por exemplo, mostrar essas informações na tela. Vamos colocar aqui uma estrutura para que a gente mostre. Colocar aqui o comando para mostrar os valores do vetor. Vou colocar uma estrutura para mostrar os valores do vetor. Ora, para mostrar os valores do vetor, o que eu quero que aconteça? Eu quero que mostre o VET de 0, o VET de 1, o VET de 2. Né? Eu quero que mostre todas as informações que já estão armazenadas. Para isso, o que eu vou precisar? Vou precisar de um laço. Eu vou aproveitar aqui o laço, vou copiar e vou armazenar para a gente poder fazer a exibição, né, para mostrar os valores do vetor. E vou fazer as alterações devidas aqui para que a gente possa exibir. O laço vai ser o mesmo, só que agora eu quero só mostrar na tela os valores do vetor, ou seja, o VET de I. Para que os valores não fiquem um ao lado do outro, eu vou colocar uma marcação de tabulação aqui na tela. Então, eu só quero mostrar os valores do vetor. Então aqui está o laço para mostrar os valores do vetor. Vamos executar o laço para mostrar os valores do vetor. Então, após exibir na tela o resultado da soma, conforme nós mostramos aqui, né, que ele exibiu na tela o resultado da soma, agora eu quero mostrar, né, os valores do vetor. Tá? Então, eu vou executar agora essa linha aqui, tá? Para mostrar os valores do vetor. Aí, de novo, para i de 0, i menor do que tan, sempre de 1 em 1, faz. Quando ele lê a primeira vez essa linha, o que acontece? O valor de i, né, vai receber este valor inicial aqui, né? A primeira vez o i vai receber 0. Aí o i volta aqui a receber 0. Aí todos os i's menores que tan, sempre de 1 em 1. Após ler a primeira vez, o que vai acontecer? Ele vai entrar no laço. Executou o comando, entrou no laço. Aí qual é o comando que está lá? Mostre na tela o VET de I. Quem é I? 0. Quem é o VET de 0? O VET de 0 é o valor igual a 5. Então ele vai mostrar o valor 5 na tela. Porque o VET de 0, né, executou o VET de 0, vai mostrar na tela. E em seguida, ele vai dar um sinal de tabulação. Então, ele mostrou o VET de 0, que é o VET de I no momento, e depois deu um toque de tabulação. Aí vou dar uma tabulação aqui, e o cursor, né, pula um tab, né, para seguir o caminho. Chega no fim, para. O que acontece quando chega no fim, para? Aí, de novo. Quando chega no fim, para, o que vai acontecer? Ele volta. Deixa eu reduzir aqui o tamanho, para ficar de acordo aqui. Quando chega no fim, para. Ele volta. Volta e vai executar o passo, né? Vai executar o passo, o I++.
Então, quando chega no fim para, ele vai executar o passo, o i mais mais. Aí, quanto é i? 0. 0 mais 1, 1. Aí faz a verificação se já chegou no limite. Então, ele executou o passo. Deixa eu copiar aqui. Executou o passo e verifica a condição. I é menor do que tan, o i no momento é 1. É menor do que 3? Verdadeiro. Se é verdadeiro, o que, que vai acontecer? Ele continua, né, a executar tudo que está dentro do laço. Entra no laço novamente. Aí, ou seja, ele vai mostrar na tela o VET de, agora aí é 1. Ele vai mostrar o VET de 1 seguido de uma tabulação. Quem é o VET de 1? O VET de 1 é 10. Então, ele vai mostrar na tela o 10. Chegou no fim para, o que, que vai acontecer? Volta, vai executar o passo novamente. E recebe I mais 1. 1 mais 1, 2. Verifica a condição. Já chegou no limite? I é menor do que tan? I é menor do que tan? Ainda é verdadeiro. Se é verdadeiro, entra no laço novamente. Mostre na tela. Aí agora, o VET de... O I é 2, né? O VET de 2 seguido de uma tabulação. Quem é o VET de 2? O VET de 2 é o 6. Aí ele vai mostrar na tela o 6, seguido de uma tabulação. Chega no fim para, volta, aí executa o passo e recebe mais 1, 2 mais 1, 3. Verifica a condição, I é menor do que tan, I é menor do que tan, opa, agora é falso. Se agora é falso, o que, que vai acontecer? Ele vai cair fora do laço e vai executar a próxima instrução depois do fim para, que por enquanto, né, não tem nada, nenhuma instrução. Deu para entender? Sim, não, talvez. Alguma dúvida, alguma pergunta? Deu para entender, professor. Beleza. Opa. Muito bem. Opa. Vamos ver agora lá no programa, né? Vamos levar essa estrutura que nós fizemos agora, uma nova estrutura, utilizando o vetor. Vamos levar lá para o Dev. Vamos criar um outro programa. Vou pegar aqui as informações iniciais, para que a gente não perca muito tempo. O define já foi criado lá em cima, né? Aí criei um vetor. Aí executou a entrada de dados do vetor. Mostrou a soma e depois mandou exibir o vetor. Vou colocar um texto aqui só para aparecer na tela. A exibição do vetor, né? Exibição do vetor. Só para colocar um texto na tela. Mostrar os valores do vetor. E a finalização do programa. Deixa eu voltar lá. Que é o System Pause. Finalização do programa. Bom, aí está o programa completo, né? Onde eu tenho a criação na linha 8, né? A criação do vetor com o tamanho tan,
Assim, deixa eu recolocar aqui o 3. Depois, a entrada de dados do vetor e a somatória nesse laço. Depois, a exibição da soma. E depois, a exibição do vetor. Vamos verificar, né? Vamos salvar. Aqui é uma soma 10 com o vetor. Está executando a soma e está guardando a informação no vetor. Aí eu coloquei só 3. Os valores que a gente usou como exemplo foram os mesmos, né? 5, 10 e 6, que é o que eu vou utilizar agora. 5, 10 e 6. E vejam que ele está fazendo a exibição do vetor, está fazendo a somatória, né, conforme nós prevíamos, está fazendo a exibição do vetor 5, 10 e 6 também. A única coisa que teve a mais é que eu escrevi, né? Eu coloquei esse texto para poder mostrar na tela a exibição do vetor, né? Aí ele está colocando o texto aí. Eu posso fazer com que essa mensagem do System Pause também passe para baixo. Aí eu vou colocar após o laço aqui, o fim do for, colocar um Enter. Barra N, barra N. Barra N, o barra N significa nova linha, new line. Como se fosse um Enter, né? Como se fosse o Enter. Vamos ver como se melhorou aqui a exibição. Vou executar novamente. Vejam que ele deixou 2 espaços, né? Após a exibição do vetor, deu 2 espaços. Aí ele mostra a mensagem do System Pause. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Sim, não, talvez. Dúvidas? Aline, Pedro, Silvia? Não, Não, Tranquilo? professor. Deu para entender bem? Bom, Uhum. uma coisa que é legal é o seguinte, ó, que assim, sempre a entrada de dados de um vetor sempre vai ter essa mesma estrutura, um vetor de números, tá? Como a gente está utilizando aqui. Sempre vai ter a mesma estrutura, ou seja, eu preciso de um laço para ocorrer a entrada de dados do vetor. E se eu quiser exibir essa informação na tela, eu também vou precisar de um laço. Então, eu usei um laço para ocorrer a entrada de dados de um vetor. Aqui ocorreu, na verdade, 2 coisas, né? A entrada de dados e mais a somatória. E eu precisei de um outro laço, né? Para poder fazer a exibição do vetor. Então, sempre eu vou precisar de um laço. Ah, mas daria para fazer no mesmo laço? Até daria para fazer, só que a exibição não ia ficar legal, né? Porque a cada entrada ele ia exibir a informação do vetor. Então, não ia dar um resultado assim como esse que está aqui, né? Depois de cada entrada, né, as entradas ocorreram e só depois ele mostrou todo o vetor. Então, se eu coloco num laço só, não ia ficar legal, porque ia ocorrer a entrada, a exibição, a entrada e a exibição, a entrada e a exibição. Aí não ficaria, né, visualmente, né, legal a exibição. Por isso que eu preciso colocar em laços separados, né? A entrada de dados ocorre em um laço e a saída de dados ocorre no outro laço. Aí eu posso fazer aqui, né, alterar o tamanho, bastando alterar essa variável que eu criei, a variável não, essa constante que eu criei. Por exemplo, se eu colocar 10, eu posso fazer rapidamente aqui, né? Porque 10 é mais fácil aqui no computador, né? Porque eu não preciso simular. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu mudei para 10
Aí ele fez a somatória e fez a exibição dos 10 valores. Aí vejo que como eu fiz referência tanto na entrada quanto na saída a TAM, aí ele está utilizando, né, 10 vezes. Se eu tivesse usado um valor, né, 3, aí eu teria que alterar tanto em cima quanto embaixo. Eu alterei apenas aqui em cima, né? Por isso que é legal a gente utilizar constante, né, para trabalhar com vetor, porque você guarda essas informações que estão colocadas aí. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Dúvidas? Tudo bem. Perguntas? Bom, eu fiz a somatória, né, dos valores. Bora colocar outra situação aqui. Aqui foi... Vamos colocar aqui qual foi a informação. Cout. Aqui foi a soma dos valores do vetor. Aqui foi a soma dos valores do vetor. Vamos colocar uma outra situação aqui. Se eu quisesse pedir a média dos valores do vetor, o que é que vocês acham que seria preciso agora? A média dos valores do vetor. Ou seja, bora usar como exemplo aqui. Eu tenho os valores aqui, 5, 10 e 6. Aí eu quero o cálculo da média. Ora, uma média é o quê? É a somatória dividido pela quantidade, não é isso? Concorda ou não? A média. A média é a somatória dividida pela quantidade. Ora, então a soma eu já tenho, não é isso? Porque eu já fiz a somatória. Bastaria dividir pela quantidade. E a quantidade de dados, né, de posições, é justamente a quantidade dada por TAN, é isso? Então, se eu quero a média dos valores do vetor, deixa eu colocar aqui depois da soma. Média dos valores do vetor. Se eu quero a média, basta eu exibir, né? Então vamos lá, Cout, a média é igual. Como é que é a média? É a soma dividida pela quantidade, não é isso? Onde está a soma? Em qual variável está a soma? Vocês ainda estão aí? Assistindo? Onde está armazenado a soma? A soma está armazenada onde? Em qual variável? Em? Eu não entendi. Em S, né? A soma está armazenada em S. Então a soma está aqui. É a soma dividida pela quantidade. A quantidade quem é aí no... A quantidade? O TAN. O TAN. Então a soma dividida pela quantidade. Pronto. Aí o cálculo da média. Mas olhem só, eu vou mostrar agora, eu vou deixar exatamente desse jeito, que não vai dar um valor correto, tá certo? Eu só vou voltar aqui para 3 para fazer o nosso exemplo. Se eu pegar o exemplo que a gente utilizou aqui, ó, vou pegar o exemplo que a gente utilizou, vou colocar a calculadora. Vou somar 5 mais 10 mais 6. Deu 21. Se eu dividir isso por 3, deu 7, não é isso? Ah, mas é porque tá dando uma somatória certa. Deixa eu colocar para fazer uma somatória que não dê certo. Espera aí. Eu vou colocar 7 aqui, para que dê um valor quebrado, tá? Então agora eu tenho 5 mais 10 mais 2. Aí tudo isso daqui vai dar mais 2. Vai dar 17. Dividido por 3, aí vejo que vai dar um valor quebrado agora, né? Se eu colocar 5
Epa, deu errado isso. É 5 mais 10 mais 7. Deu 22. Dividido por 3. Aí dá 7,333333, certo? Tudo bem? A somatória que dá aqui. Eu vou colocar isso do jeito que a gente deixou lá no nosso programa, tá? A gente pegou o S, que tem a somatória, e dividiu por tan, com 3 valores. Vamos ver quanto é que vai dar. Então, eu estou utilizando aqui, no nosso exemplo, a gente vai utilizar 5, 10 e 7, tá? 5, 10. Vou pegar aqui. 5, 10, 7. 5, 10 e 7. Observem que a média deu 7, ó. E a gente fez o cálculo ainda agora, a média deu 7,3333. Vejam que ele não deu um resultado correto, né? Cadê o 7,333333? Já que a informação que ele deveria colocar para 5, 10 e 7 seria esse valor que a gente colocou na calculadora 73333. Por que que lá no programa, a gente colocando a divisão S e tan, o valor da média deu só 7 e não 7,333? Dá para perceber o que foi que houve de erro aí? Por que ele não colocou o valor correto? Lembram disso? Lembram? Sim, não, talvez. Pode dizer sim, não. Não, Lembram? professor. Não Não. lembra por que deu? É porque assim, o programa, lá na programação, eu coloquei S dividido por tan. O que ele vai fazer? O S é uma variável inteira. A gente declarou aqui, ó, int S. E o tan também é uma variável inteira. Olha, a gente definiu, né, tan com um valor inteiro. Lá em cima, a gente colocou 3, um valor inteiro. Então, o que acontece? Lá na programação, a linguagem C++, é a história da divisão. Divisão. Aí eu tenho que ter cuidado quando eu estou trabalhando com divisão na linguagem C++, tá? Por quê? O C, ele não tem a mesma coisa que tem no algoritmo, né? No algoritmo, eu coloco lá quando é divisão inteira e quando é divisão real. Na linguagem C, ele sempre vai interpretar assim, ó. Se eu tenho uma variável inteira dividido, a divisão sempre vai ser o barra, por outra variável inteira, eu vou ter como resultado uma variável inteira. Então, se eu pego um inteiro dividido por um inteiro, o tipo de divisão que ele vai fazer uma divisão inteira. Ora, o que é uma divisão inteira? Ora, uma divisão inteira, ele vai fazer o seguinte. Eu tinha lá o 22 dividido por 3, não é isso? Se eu tenho 22 dividido por 3, o que ele vai fazer? Numa divisão inteira. Aí, vamos colocar aqui, vamos fazer a operação matemática para a gente raciocinar. Ctrl C, Ctrl V. Vamos fazer aqui a divisão inteira, tá? No momento que eu tenho 22, aí eu vou colocar aqui o dividido por 3. Quando eu faço isso, dividido por 3, o que ele vai fazer? Ora, no momento que eu faço essa divisão por 3, 22 dividido por 3, o que ele vai fazer? 22 por 3, aí eu vou ter que arrumar um número que multiplicado por 3 fique próximo de 22. Aí vai dar 7, né? Aí vai dar 7.
Aí 3 vezes 7, 21. Para 22, 1. Aí sobra, aí vai sobrar, né? 1. 1 é o resto. O resto. O resto. No momento que eu faço. Numa divisão inteira, o que vai acontecer? A operação vai parar aí. Ou seja, o quociente vai ficar com 7 e vai sobrar 1 de resto. Porque 3 vezes 7, 21. Para 22, vai sobrar 1. Eu vou ter 1 de resto. Então, na divisão inteira, vai acontecer isso, né? Ele vai deixar resto. Ele vai deixar resto. E vai parar a operação. Ele não vai continuar com a operação. Então, o resultado disso vai ser 7. Só que eu vou ter um resto igual a 1 na divisão inteira. Então, é isso que ele está fazendo. Por isso que ele exibiu lá o 7 para a gente, né? Agora, quando eu quero uma divisão real, eu tenho que ter um número inteiro dividido por um número real. Ou um número real dividido por um número inteiro. Ou um número real dividido por outro número real. Nessas três situações, deixa eu só puxar um pouquinho mais para cima aqui. Nessas três situações aqui, eu vou ter uma divisão real. Nessas três situações, eu vou ter uma divisão real. Então, em todas elas, deixa eu só pegar aqui uma chave. Nessas três situações aqui, eu vou ter uma divisão real. Aí já uma divisão real, ele vai fazer um pouco diferente, tá? Na divisão real, já vai acontecer um pouco diferente. Bom, isso aqui é a divisão inteira. Vou deixar para cá. E aqui eu vou fazer a divisão real. Já na divisão real, o que vai acontecer? Ele vai 22 dividido por 3, aí dá 7. Aí tem 1 de resto. Aí o que ele faz? Aí ele vai inserir o zero aqui, vai colocar vírgula lá no quociente, para que você continue a operação. Ou seja, vírgula, aí 10, colocou 1, o zero do lado do resto que sobrou lá. Aí 10 dividido por 3. Aí 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, aí de novo sobra 1 de resto. Aí vai sobrar novamente 1 de resto. Aí o que ele continua a fazer? Inclui 0 de novo. 10 por 3, aí 3. Aí 3 vezes 3, 9. Para 10, aí 1 de resto. Aí, quer dizer, vai sobrando 1 de resto e vai dando uma dízima, né? Por isso que no momento que eu fiz o cálculo aqui, ó, deu 7,33333, tá? Então, se eu quero uma divisão real, vejam que o resultado é diferente, né? Do resultado de uma divisão inteira, tá? Então, aqui é o resultado. Ó. Para aqui, né? É o resultado, né? O resultado. Resultado é 7. Já aqui, ó, vai dar uma dízima, né? Esse daqui é o resultado da divisão real. Então, uma dízima. E a gente já viu aqui, né, na calculadora que dá uma dízima, né? Então, se eu quero uma divisão real, o que eu tenho que fazer? Preciso que lá na divisão, né, eu tenha um valor inteiro dividido por um valor real. Bom, mas como eu vou resolver isso lá na programação? A programação eu vou resolver da seguinte forma. Ó. Nós temos lá o S, que foi declarado como valor inteiro, e TAM também como valor inteiro. Então eu tenho que transformar, para efeito de cálculo, um desses dois valores para um número real. Então como é que eu faço isso? Fazendo o seguinte, ó, colocando a palavra entre parênteses float.
na frente de uma das variáveis. No momento que eu faço isso, o S continua um número inteiro, dividido, aí eu coloquei a palavra float na frente de tam. O que vai acontecer? Para efeito deste cálculo, e somente para efeito deste cálculo, ele vai tornar a variável tam uma variável real. Então, agora eu vou ter um número inteiro dividido por um número real. Então, eu vou ter esta situação aqui, ó. Um número inteiro dividido pelo número real. Aí agora, se eu fizer a operação, vou executar a tarefa, depois que eu fiz a inclusão, né, da palavra float na frente, para a realização do cálculo, vamos ver o que alterou agora aqui. Deixa eu ver se está dando um erro, porque eu incluí na constante lá em cima. Ou se é só o meu computador. Pronto. Era só mesmo o tempo do meu computador. Vamos ver. Vou digitar agora os valores, né, para dar uma dízima, né, que foi 5, 10 e 7, né, que a gente usou como exemplo, né? 5, 10 e 7. Então a soma deu 22 e a média, opa, olha agora. A média deu 7,33333. Agora deu certo, né? Por que deu certo agora? Porque eu inseri, né, a palavra float na frente da variável tam. Aí eu tornei esta operação uma divisão real. Uma divisão real. Aí eu tenho que ter cuidado, né? Quando eu preciso de uma divisão real e quando eu preciso de uma divisão inteira, né? Faz diferença, né? Veja que ainda agora ele deu só como resultado da média o 7, então não era um resultado verdadeiro, e agora ele colocou 7,333 para a execução da tarefa. Dúvidas, perguntas? Tudo bem? Ainda estão por aí? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Bom, esse foi o pontapé inicial, então, para o trabalho com vetores. Aí eu vou passar, né? Não, ainda não vou colocar o exercício pelo seguinte, na quinta-feira a gente vai trabalhar com vetor usando caracteres, aí a gente complementa o trabalho com vetor, com caractere. Não, minto, eu já vou colocar, porque é melhor trabalhar primeiro só com número e depois a gente trabalha só com caractere. Porque com caractere tem algumas diferenças que a gente vai ver lá, tá? Por enquanto eu vou colocar uma lista de exercícios só com vetores de números, para que vocês possam trabalhar. Alguma dúvida, alguma pergunta? Dá para começar? Agora tudo bem, né, professor? Continua escrito uma maravilha. Quando a gente vai fazer, não dá nada. Tranquilo. Então, gente, eu vou parar, né, então, agora a aula aqui, vou colocar depois o material lá e depois eu coloco, até o final da noite, eu coloco a lista de exercícios para que vocês comecem a fazer. Aí, qualquer dúvida, no início da aula da quinta-feira, a gente pode começar, né, logo tirando alguma dúvida que possa aparecer. E não deixem de postar lá os exercícios, né, inclusive aqueles que já estão devendo lá, né, na lista de exercícios lá como pendente, tá bom? Tranquilo? Obrigado aí pela presença de vocês, né? E a gente vai encerrar por hoje. Professor, esses exercícios que a gente mandou agora aí, o senhor vai somar ela, tipo, a primeira, ou não? A primeira nota? Não, é assim, aqueles que já estão lá, as atividades 1, 2, 3 e 4, né? Eu vou utilizar para fazer a primeira avaliação, né? Vai ser a nota da primeira avaliação. A partir da atividade 5 em diante, aí eu vou utilizar para a segunda avaliação, tá? Entendi. Tranquilo? Aí precisa postar para que eu possa finalizar e corrigir os exercícios lá e postar a nota de vocês da primeira avaliação, tá bom? Tá.
Tranquilo? A gente continua então na quinta-feira na mesma bate-hora, tá bom? Tá Tá bom. bom. Obrigada. Obrigado, gente, por tudo. Até mais. Até mais, Boa professor. tarde. Boa tarde.